Fala você que gosta do esporte a motor, tudo bom? Aqui quem tá falando com vocês é Leopoldo, do canal Fast Gear. E hoje a gente vai estar falando sobre o que aconteceu no GP dos Estados Unidos de 2005. A maior decaída da história da Fórmula 1, o maior vexame da história da Fórmula 1. Então vamos lá. Bom, para contexto, em 2005 teve algumas mudanças no regulamento, como a utilização de apenas um jogo de pneu para a classificação e corrida. Ou seja, o mesmo pneu que o piloto se classificou em 2005 seria o mesmo pneu da corrida. Outra coisa, os motores tinham somente duração de 2 GPs, ou até mesmo, se o piloto quisesse, fazer a troca em 2 GPs de 2 GPs. Por quê? Porque é o seguinte, em 2002 a gente tinha a possibilidade da troca de motor a cada corrida, ou a cada sessão, e esse piloto não sofria nenhum tipo de punição. A asa traseira também dos carros ficou um pouquinho mais baixa, e com o difusor também mais baixo, e os bicos ficaram mais altos, fazendo reduzir, no caso, 25% do downforce gerado para aqueles carros. Então era isso, basicamente a gente tinha esse cenário na Fórmula 1 em 2005, tudo isso feito para acabar com o domínio da Ferrari nos últimos anos, já que desde 2000 a equipe de Maranello conseguia o campeonato. No caso, em 2000, o Schumacher ele ganhou seu primeiro título na Ferrari, e em 2004 emendou 5 títulos consecutivos, o pentacampeonato de Schumacher, somando os mais 2 da Benetton, fez ele tornar heptacampeão mundial. Já o brasileiro Rubens Barrichello vivia um ano muito complicado, já que no ano de 2004 e o ano de 2002 até 2003 foram seus melhores anos na Ferrari. Só que em 2005 era diferente, porque a Ferrari vinha enfrentando muitos problemas, como por exemplo, a falta de rendimento do carro, tanto que eles tiveram que começar o ano com o F2004M, até o carro de 2005 ficar pronto. Então vamos lá, o maior vexame da Fórmula 1 ocorreu no dia 19 de junho de 2005. Foi no GP dos Estados Unidos da América, local onde a Fórmula 1 já não é tão bem vista, né? E esse episódio, se rotula como Indygate. Os primeiros problemas começaram a acontecer na classificação, quando, na guerra Michelin e Bridgestone, que ocorria na época da Fórmula 1, como possuíam 2 tipos de pneu, os pneus Michelin começaram a falhar. Na tarde da sexta-feira, durante a sessão de treinos livres, Ralf Schumacher, o piloto da Toyota, irmão de Michael Schumacher, bateu muito forte na curva 13, aquela que é inclinada, e aparentemente foi um resultado de uma falha no pneu traseiro esquerdo. Ralf Schumacher foi substituído pelo piloto de testes Ricardo Zonta, que não pôde pilotar porque ele ficou bastante machucado. No ano passado, no caso em 2004, ele tinha tido um acidente muito parecido no mesmo local, só que dessa vez claramente era problema no pneu, e a Michelin tinha essa responsabilidade. Todas as equipes que tinham pneu Michelin foram começando a ficar um pouco com o pé atrás, porque todas as equipes estavam com problemas nos pneus. Então, para o sábado, a Michelin mandou outros jogos de pneus que não resolveu o problema. A BAR, McLaren, Red Bull, Renault, Toyota, Sauber e Williams apresentavam falhas nessa curva, e que o pneu não durava mais ou menos 7 voltas. Então, o caos estava instaurado. A partir desse momento, no caso, os pilotos que tinham o carro com pneus Michelin tinham que ou parar a cada 7 voltas ou diminuir o ritmo, ficando bastante lentos na curva, perdendo um rendimento de quase 10 segundos por volta. Assim, a Michelin enviou uma carta de desconhecimento das causas das falhas apresentadas nos carros com o pneu Michelin. E assim a Michelin deu uma sugestão, fazendo uma chicane na curva 13. Pena que não podia ser feita, por quê? Porque para instaurar uma chicane no meio do circuito, no meio de uma corrida, era necessário fazer mudanças e precisava da averiguação da FIA e fazer totalmente um laudo técnico sobre o circuito. E que não era possível, pois já estávamos um dia antes da corrida. Teve algumas tentativas de acordo, como Paul Studart, que era o proprietário da Minardi, que utilizava os pneus Bridgestone, falou que a corrida deveria acontecer, pois não dependia da galera que tinha pneus Bridgestone. Assim, a Ferrari também concordou, juntamente a Jordan Midland, que também utilizava os pneus Bridgestone, uma vez que, como a culpa não era da Bridgestone, a corrida deveria acontecer normalmente, já que os carros com pneu Bridgestone fizeram todo o protocolo, tudo certinho, e a Bridgestone estava inserida na parte correta das normas técnicas, no caso os pneus não estavam estourando na curva 13. Então, para o domingo, chefiado por Flávio Briatore, todas as equipes que tinham pneus Michelin estavam contrárias a participar, no caso do GP dos Estados Unidos.
Então, ele relatou a Max Mosley que todos os carros na volta de apresentação que tinham pneu Michelin não iriam fazer parte da corrida. Eles iriam voltar, no caso, iriam entrar nos boxes, e assim foi feito. A largada do GP dos Estados Unidos contou somente com 6 carros. Contou com as duas Ferrari, de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, as duas Jordan, de Thiago Monteiro e Naran Karthikeyan, e as duas Minardi, de Christian Albers e Patrick Friesacher, da Minardi. Cara, eu não acredito, sério. Foi um fiasco na Fórmula 1, porque na terra onde a Fórmula 1 não é gostada, não é prestigiada, né, no caso nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa dessas. Lembrando que todos os outros carros se retiraram da corrida, largando somente esses carros. Eu já disse isso, mas eu tô querendo dizer claramente isso porque foi o maior fiasco da Fórmula 1. Bom, basicamente foi isso. O GP dos Estados Unidos teve a vitória de Michael Schumacher, a sua única vitória na Fórmula 1 no ano de 2005. Já que a Ferrari vinha com grandes problemas estruturais no carro, grandes problemas de confiabilidade e também a falta de desempenho nas retas, já que este ano o regulamento tinha mudado justamente para parar, né, o desempenho gigante da Ferrari. Mas então, essa corrida ela foi rotulada como uma farsa, né? E, bom, eu não preciso nem dizer, né? No pódio, todos eles, né, foram indicados a não comemorarem. Só que Thiago Monteiro, e claramente, né, o Thiago Monteiro, com toda razão, comemorou bastante, porque esse foi seu primeiro e único pódio na história da categoria, e foram os primeiros pontos do Thiago Monteiro, o Karthikeyan, o Albers e o Patrick da Minardi. No caso, então, todos eles tiveram suas pontuações iniciadas ali, né, vamos dizer assim. E eu não preciso dizer mais nada, foi um grande fiasco na Fórmula 1. Lembrando que em 2021 a gente teve o GP da Bélgica que foi muito parecido, mas pelo menos lá todos os carros largaram e ficou escancarado a farsa. Aqui não. Aqui a gente teve uma corrida de 6 carros e ocorreu normalmente a corrida, né? De todo jeito, 2 corridas que são para esquecer, mas essa é para esquecer mais ainda. Se você gostou desse vídeo do canal Fast Gear, considere se inscrever. O meu Pix tá aqui embaixo também se você quiser fazer alguma doação. Valeu e tamo junto, viu? O próximo vídeo aí sai em breve. Até mais.